Fala pessoal, Prof. Renan trazendo aqui para vocês mais um super vídeo. Eu vou passar aqui por todas as placas de regulamentação e trazer para vocês o significado dessas placas de uma maneira que vocês não vão esquecer mais e nem confundir essas placas. Esse conteúdo ele vai ser muito útil, principalmente para quem vai fazer agora a prova do Detran, porque muitas questões da prova são sobre as placas que a gente vai estudar agora. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, peço que vocês deixem um like nesse vídeo, né, para que eu possa entender, e também convido a quem não for inscrito ainda no canal a se inscrever para não perder nenhum conteúdo. E agora sim, tá aí na tela para vocês as placas de advertência. A gente vai passar placa por placa desde o início, mas antes, né, a gente precisa saber qual que é a finalidade das placas de advertência. E a gente tem que entender, então, que o objetivo delas é informar aos usuários das vias as condições potencialmente perigosas. Então, principalmente é isso. As placas de advertência, elas avisam sobre condições perigosas na via, ou obstáculos ou restrições à sua utilização, sejam elas permanentes ou eventuais. Então é diferente, né, de uma placa de regulamentação onde a gente tem uma imposição ou uma proibição. Aqui não, é uma placa de aviso, de advertência. E a gente vai passar então placa por placa, e eu já quero que vocês prestem muita atenção aqui no início, porque esse início aqui, ele é difícil. Aqui a gente tem as placas onde geralmente as pessoas acabam confundindo o significado e errando na prova. Então, placa, lembrando que o código vocês não precisam saber, né? Eu coloquei aqui só para deixar o material completo, mas o código em si vocês não precisam saber. O que vocês têm que saber fazer é associar a placa com o seu significado, com o seu nome. Isso vocês têm que saber. Primeira placa aqui, vejam que eu tenho uma curva e essa curva é à esquerda. Só que não é qualquer curva, né? É uma curva acentuada, é uma curva fechada. Então, quando a gente vê esse L aqui de ponta cabeça, esse L invertido, a gente tem que lembrar que eu estou diante de uma curva acentuada. E aí, para eu saber se é a esquerda ou a direita, é só eu olhar para onde a seta está apontando, né? Aqui ela aponta para a esquerda, aqui ela aponta para a direita. Agora, olha essa próxima curva aqui. Ela é uma curva à esquerda e ela não é nem acentuada, nem S, nem uma pista sinuosa, nada disso. É só uma curva à esquerda, porque ela não é tão fechada e ela também não forma um S. Então, cuidado com essa placa aqui e essa placa, né? Porque pode gerar confusão com a curva acentuada. Então, curva acentuada, eu lembro desse L aqui. Na curva sem ser acentuada, é esse desenho aqui que não forma um L. Curva à esquerda, curva à direita. Pista sinuosa. O pessoal também acaba esquecendo o significado dessa placa aqui, né? E como é que eu vou lembrar? As placas de curva, eu tenho uma curva só acontecendo, né? Aqui, curva à esquerda, uma curva só. Curva à direita, uma curva só. Na pista sinuosa, não. Eu tenho uma curva aqui e uma outra curva aqui. Então, se eu tenho mais de uma curva, eu já vou associar com pista sinuosa. Aí vai ser a esquerda ou a direita? Eu tenho que olhar a primeira curva, para qual direção ela é. Olhando de baixo aqui para cima. Então, de baixo para cima, a primeira curva ela aconteceu à esquerda. Então, pista sinuosa à esquerda. Já a segunda aqui, pista sinuosa à direita, porque olhando de baixo para cima, a primeira curva ela acontece na direção da direita. Então, mais de uma curva na mesma placa, pista sinuosa, né? Se não, pode ser, a gente já viu, curva acentuada, que é o L, ou então a curva sem ser acentuada, mas aí vem mais curvas para a gente lembrar, né? Eu tenho a curva em S, eu vou começar primeiro por essa para a gente conseguir ver a diferença, tá? A curva em S, vejam que ela forma esse S, né? Na estrada ela vai formar. Só que ela não é tão fechada como, por exemplo, a curva acentuada em S, ou mesmo a curva acentuada que a gente viu agora há pouco. Então, esse desenho aqui, né, que é quase como se fosse na vertical, só que um pouco deitado, é a curva à esquerda, porque está apontando para a esquerda, né? E aqui apontando para a direita também, quase que na vertical, mas um pouco deitado, curva em S à direita. Agora, a curva acentuada em S à esquerda, ela segue essa mesma dinâmica, né? Quase que deitado ali essa linha vertical, só que já é mais acentuada, já é mais fechada, quase forma aquele L. Então, né, quando a gente vê que forma esse ângulo aqui de 90 graus, a gente vai lembrar que é acentuada, né? E quase deitada é uma curva em S acentuada.
Aqui a esquerda, porque aponta para a esquerda, aqui a direita, porque aponta à direita, tá? E aqui curva em S à esquerda, curva em S à direita. De novo, esse início aqui não é fácil, tá? Geralmente as pessoas acabam errando esse tipo de questão na prova, por isso eu recomendo que vocês revisem mais de uma vez e tentem fazer essas associações. Agora eu tenho certeza que pista sinuosa, seja esquerda ou direita, vocês não vão esquecer. Só lembrar do desenho aqui, né, que a gente tem mais de uma curva. Também não vão errar curva acentuada. E também não dá para confundir com as placas de regulamentação, né, porque na placa de regulamentação a gente também tem uma curva, só que como é uma placa de regulamentação, a placa está dizendo para o condutor que ele tem que virar à esquerda, está obrigando ele a virar à esquerda. Virar à esquerda ou virar à direita. Aqui não, né? Está avisando que a curva ela pode ser perigosa por ser acentuada, por exemplo, né? Então, tem essas diferenças. Lá, na placa de regulamentação, a gente não fala em acentuada, a gente não fala em S, nada disso. Ou é vire ou é proibido virar. Aqui não. Aqui a gente tem esses detalhes aqui em relação à curva, já que são placas de aviso. Dando sequência, aqui tranquilo, né? Cruzamento de vias. Então, uma via que está nesse sentido, vertical, né, da placa, a outra que está horizontal. Aqui a gente vai ter o cruzamento de vias. Via lateral à esquerda, né? Cuidado também com essas placas aqui. Quando eu tenho a via principal e aí eu tenho só uma via no lado esquerdo, é via lateral à esquerda. Mesma coisa aqui, né? Via lateral à direita. Agora, se a minha via ela fecha aqui e abre para o lado direito e para o lado esquerdo de uma maneira fechada, interseção em T, né? Forma a letra T aqui. Cuidado para não achar que isso daqui é um T, né? Não. Quando ele está de lado assim, via lateral esquerda, via lateral direita. Interseção em T. E quando a via ela abre aqui também para a esquerda, para a direita, só que não de maneira tão fechada aqui, como quando forma a letra T, mas formando uma letra Y, aí a gente não chama de interseção, tá? A gente chama de bifurcação em Y. Então, letra Y, bifurcação. Letra T, interseção. Tá? Então, associem aqui o T do T de interseção, se ajudar vocês, tá? E aqui, sabendo que uma é interseção, a outra letra, que é o Y, tem que ser a bifurcação. Essa próxima aqui também pode gerar confusão com a placa de confluência, que a gente já vai ver na sequência. Eu tenho entroncamento oblíquo à esquerda e entroncamento oblíquo à direita. Vejam que a via, ela vem, e aí ela abre aqui à esquerda, mas ela continua, né? Aqui é a mesma coisa, ela vem, abre à direita e segue. Então, quando isso acontece, aí eu tenho entroncamento oblíquo, né? À esquerda ou à direita, a depender de onde ela está abrindo. E vejam que é diferente, né? É oblíquo, não é como a interseção aqui que a gente acabou de ver ou a bifurcação. Seguindo. Junções sucessivas contrárias. Como assim? Vejam que eu posso associar, né, com aquela via lateral à esquerda ou à direita, eu posso associar com essa placa aqui. Só que aqui eu tenho como se fossem duas vias, né? Eu tenho aqui a esquerda e aqui a direita. Então, junções sucessivas, né, porque eu tenho primeiro aqui e depois aqui, contrárias, a primeira à esquerda e a segunda à direita. Só que a segunda não vai para a placa, né? Só a primeira à esquerda. E se a primeira fosse à direita, Renan? Daí a gente tem a placa aqui, né? Junções sucessivas contrárias, porque uma é para a direita e outra para a esquerda. Só que a primeira aqui é a direita, sempre olhando de baixo para cima, tá? Então, cuidado também. Placa A12, interseção em círculo. Cuidado, né, com a placa de regulamentação, que é vermelha com branca, diferente dessa que é amarela, né? Na placa de advertência, ou melhor, na placa de regulamentação indica o sentido na rotatória, né? Aqui não, aqui indica que vai ter essa interseção em círculo, que vai ter a rotatória, tá avisando. Eu falei, né, que poderia gerar confusão, e tá aqui a placa que pode gerar essa confusão. Confluência à esquerda, então a via vem e ela recebe de uma outra via, né? Então, o condutor que está dirigindo nesse sentido, ele vai ter que ficar atento porque nessa via vai começar a receber trânsito da esquerda. E aqui a via vai começar a receber trânsito da direita. Então, confluência à esquerda, porque vem da esquerda, e aqui confluência à direita. Olha a diferença do entroncamento. Aqui não, a via vem e ela abre. Então, é possível que os carros que estão aqui, né, eles vão à esquerda, aqui vão à direita. Diferente daqui que recebe. Quando recebe, confluência. Quando abre, entroncamento oblíquo. Então, cuidado, né, porque pode gerar essa confusão. Aí, seguindo.
Essa aqui, acho que é a mais tranquila, né? Semáforo à frente, acho que não tem muita dúvida. O pare aqui indicando uma parada obrigatória que vai estar à frente, mas avisando e não impondo o pare como quando a gente tem na placa de regulamentação. Essa placa aqui indica bonde, tá avisando, né? Diferente da placa de regulamentação, que é onde a gente tem o desenho do bonde, tá dizendo que é circulação exclusiva de bonde. Aqui não, placa de advertência está avisando, bonde. Essa daqui, pista irregular, né? Vejam que eu tenho a pista aqui e eu tenho essas várias depressões aqui na pista, ou saliências aqui, né? Como vocês quiserem chamar. E isso caracteriza uma pista irregular. Quando eu tenho várias assim, pista irregular. Agora, quando eu tenho essa saliência única aqui, que pega quase todo o tamanho da placa, aí a gente chama de saliência ou lombada, como é mais conhecida. Por outro lado, nessa outra placa aqui, a gente tem esse buraco grande aqui, e a gente chama de depressão. Também cuidado, né, para não confundir essas duas, porque geralmente elas são colocadas juntas nas provas. Então, depressão, buraco, e saliência, lombada. Placa de declive acentuado e placa de aclive acentuado, né? Então, tem que cuidar, porque a gente vai ter ou uma subida que vai ser mais acentuada, mais inclinada, ou uma descida que é mais inclinada. Como é que eu vou saber quando é descida e quando é subida? Quando o carro está descendo, é porque eu tenho declive, que eu tenho uma descida, e ela é acentuada, né? Por isso o aviso na placa. Quando o carro está subindo, acima, ascendendo, letra A, aclive acentuado, tá? Então, tá subindo, ascendendo, acima, aclive acentuado. Tá descendo, D de descendo, D de declive. Essas aqui também geram confusão, então prestem atenção. Vamos lá. Eu tenho uma pista que ela é mais larga e ela vai afunilar ao centro, né? Afunila dos dois lados, então ela é mais larga e ela fica mais estreita, tanto na direita quanto na esquerda. Estreitamento de pista ao centro. Agora, ela estreitou, mas ela estreitou apenas de um lado. Qual lado que estreitou? Estreitou na esquerda, então estreitamento de pista à esquerda. Essa daqui estreitou também, mas estreitou de qual lado? Estreitou do lado direito, né? Então, estreitamento de pista à direita. Aqui não. A pista, ela era mais estreita e ela alargou. Mas ela alargou em qual direção? Alargou na esquerda. Alargamento de pista à esquerda. Aí, dando sequência, ela era estreita e alargou. Mas alargou em qual direção? À direita. E essa daqui, Renan, o que que é? Cuidado, tá? Geralmente, o pessoal confunde essa placa aqui com essa placa aqui, né, que é estreitamento de pista ao centro, e essa daqui ela indica uma ponte ou viaduto estreito, tá? Então, cuidado para não confundir. Como é que eu sei a diferença? Vejam que está mais largo aqui no início, estreita, e depois volta a alargar. Ponte estreita, viaduto estreito. Aqui não, né? No desenho da placa está largo, estreita e termina assim. Aqui começa mais largo, estreita e depois volta a ser mais largo. Ponte móvel, uma placa um pouco diferente, não é todo lugar que tem, mas a gente consegue identificar porque isso daqui é água, né? E veja que a ponte, ela tá levantando para que barcos aqui possam passar. Ponte móvel. Obras, essa cor, ela é diferente, né? Ela é laranja, mas também é uma placa de advertência. E tá indicando que mais à frente ali tá acontecendo obras, né? Na pista ou em algum local próximo e o condutor tem que estar ciente disso. Essa placa aqui, ela indica mão dupla adiante, aí é só a gente ver aqui os sentidos que são contrários, tá? Então, mão dupla. Sentido único, porque eu tenho só um único sentido. Sentido duplo, porque eu tenho os dois sentidos, né? Aqui um só, aqui dois, duplo sentido. Essa daqui eu acho que é tranquila, a gente vê que tem um monte de pedras que estão caindo da lateral aqui. Área com desmoronamento. Tem que cuidar para não confundir essa placa aqui com a placa de projeção de cascalho, que é a placa A29. Aqui, os cascalhos eles estão sendo soltos, né, por conta da ação do carro que está andando. Então, o carro andando faz esses cascalhos saltarem, projeção de cascalho. Aqui não, independente da ação do carro, eu tenho que ter cuidado porque é uma área com desmoronamento, ou seja, pode cair, né, pedras grandes lá de cima. Pista escorregadia, né? Eu tinha passado aqui, não tinha falado dela. Pista escorregadia, a gente vê que o carro aqui ele vai querer dançar, né? Porque a pista está escorregadia.
Essa próxima aqui é trânsito de ciclistas, então o condutor tem que estar ciente de que tem ali o trânsito de ciclistas, quando eu tenho assim o ciclista numa placa de advertência. Diferente, né, de quando eu tenho a placa de regulamentação e aparece o veículo sozinho. Lá é circulação exclusiva de alguma coisa. Aqui não. Aqui ela avisa algo, né? Então, trânsito de ciclistas, passagem sinalizada de ciclistas. Como é que eu sei diferenciar essas duas placas que também podem gerar confusão? Quando eu falar em passagem sinalizada, seja para ciclista, pedestre, escolares, eu vou ver que eu vou ter algum tipo de desenho aqui. Além do desenho do ciclista, né? Então veja que eu tenho esses traços aqui. Isso indica uma passagem sinalizada. Tenho aqui um ciclista e um pedestre. Cuidado, porque a gente tem uma placa de regulamentação, que eu também tenho esse desenho, só que na placa de regulamentação, mas lá existe uma linha paralela dividindo. Aqui não tem essa linha, tá? Aqui é só um do lado do outro e isso indica trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres, placa de advertência. Quando eu tenho aqui, né, o tratorzinho, trânsito de tratores ou máquina agrícola, diferente do que eu tenho lá na placa de regulamentação, que é circulação exclusiva ou proibido, né? Pedestre aqui, trânsito de pedestres. Vou ter também uma placa de regulamentação que proíbe o trânsito de pedestres, mas ela é vermelha, tem a faixa que proíbe. Aqui não, placa de advertência. Agora, como é que eu sei que é passagem sinalizada? Eu já disse para vocês, eu tenho o desenho, eu tenho um algo a mais. Além do desenho do pedestre, para indicar que é uma passagem sinalizada de pedestre, eu tenho essas traças, né, esses traços aqui, verticais que indicam justamente essa passagem sinalizada. Então, ele sozinho, trânsito de pedestre. Mesma coisa aqui, né? O ciclista sozinho, trânsito ciclista. Desenho aqui, passagem sinalizada. Desenho aqui, passagem sinalizada de pedestres. Seguindo, área escolar, pedestre adulto com a criança, tá? Área escolar. Passagem sinalizada escolares, pedestre adulto e a criança e o desenho, né? Os traços aqui verticais indicando essa passagem sinalizada. A pedestre aqui, né, a criança, enfim, jogando bola. Isso indica crianças. Cuidado para não achar que é outra coisa também, tá? Criança jogando bola, se divertindo. Placa A35, parece bobo, tá? Mas essa placa aqui a gente tem que ter cuidado para não confundir ela com uma placa que a gente já vai ver na sequência, tá? Então, se eu tenho aqui esse boi, eu acredito que seja, e ele está comportado na placa. Comportado como, Renan? Ele está ali, parado, né? Não está fazendo nenhuma ação. Essa placa indica animais, porque são animais domesticados, tá? Então, animais. Agora olha a placa da sequência. Animais selvagens. Como é que eu sei a diferença de animais selvagens para apenas animais aqui nas placas de advertência? Isso é para não errar na prova, tá? É dica para não errar na prova. Na vida de vocês, vocês levem como vocês quiserem, tá? Mas eu vejo que aqui o animal, ele está saltando, né? Esse cervo, ele está pulando. Então, eu posso associar isso que ele é um animal rebelde, ele não é domesticado. Então, ele é selvagem, animal selvagem. O boi aqui comportado, nenhuma ação, apenas animais. Próxima placa diz para nós altura limitada. E como é que eu sei que é altura, não é largura, não é comprimento? Porque as setas, elas vêm aqui, né? Eu tenho uma embaixo e uma em cima, como se eu estivesse fazendo a medição da altura. E o 4 metros pode ser tanto para mais ou para menos, né? O que vai limitar aí é o que a placa está falando. Agora, se a seta é do lado direito e do lado esquerdo, dessa forma, é como se eu estivesse medindo a largura. Então, largura limitada. Essa daqui também gera confusão, né? Mas vamos lá. Passagem de nível sem barreira. Então, diante de um cruzamento de linha térrea, né, a gente vai ter uma passagem de nível, né, em relação à via que o condutor estava dirigindo, vai ter essa passagem de nível para cruzamento com linha térrea. Só que aqui não tem uma barreira que vai ser responsável por fazer o controle de tráfego. E como é que eu sei quando tem barreira e quando não tem numa passagem de nível? Quando não tem barreira, eu tenho esse X aqui, ó. Esse X indica sem barreira, não tem uma barreira, tá? Diferente da placa que a gente já vai ver na sequência onde eu tenho a barreira. Que tá aqui, né? Passagem de nível com barreira. Então ela indica, né, esse cruzamento com linha férrea, mas aqui eu tenho a barreira, eu tenho a chancela que vai fazer o controle de tráfego, vai apontar ali pro condutor que ele tem que esperar, né? E depois vai dizer quando ele pode passar. Então,
Passagem de nível com barreira, os trilhos, se eu quiser associar dessa forma, sem X. E quando eu tenho X aqui, é porque é sem barreira. E a Cruz de Santo André, onde é que ela entra nesse contexto? Aí, né, eu tenho uma passagem, mas essa passagem ela não está no mesmo nível, né? Não é uma passagem no nível acima, mas também é um cruzamento com linha férrea, só que acontece no mesmo nível. Aí é a Cruz de Santo André, tá? Então é uma placa um pouco diferente também. Eu acho que essa é difícil da gente confundir, igual a gente pode confundir aqui essas últimas duas, né? Porque ela é bem diferentona. Mas então lembrem só do nome, Cruz de Santo André, passagem no mesmo nível. Aí quando eu tenho a passagem de nível, aí pode ser com barreira, sem o X, e sem barreira quando eu tenho o X. Seguindo, essas também podem gerar confusão, né? Tem várias aí de placa de advertência que podem gerar confusão. Início de pista dupla. Como é que eu sei aqui que é início de pista dupla? Primeiro, pista dupla porque vai, né? E aqui vem, sentidos opostos. Eu vou saber quando é início de pista dupla quando eu enxergar primeiro na placa, olhando de baixo para cima, o sentido duplo, né? Então aqui indo, aqui voltando, eu tenho isso primeiro na placa. E aí eu vou ter uma divisão, eu vou ter um canteiro, vou ter um obstáculo que vai fazer a divisão da pista dupla. Quando, repito, quando a placa começar com as setas, é início de pista dupla. Quando ela começar com o obstáculo com o canteiro e depois as setas, fim de pista dupla. É assim que a gente associa, tá? Iniciou com as setas, se tratando aqui de pista dupla, e depois vem o canteiro, início. Terminou com as setas e começou com o canteiro, final de pista dupla. E quando eu tenho o canteiro, mas eu tenho as setas no mesmo sentido, olha a diferença, né? Pode parecer sutil. Aqui é uma pista dividida, mas é mesmo sentido de circulação. Aqui não, né? Aqui é sentidos opostos. Aqui não, é mesmo sentido, pista dividida. Aí não precisa saber se é início ou final, a placa ela só vai ser assim. Aeroporto, tranquilo essa daqui, né? O avião, aeroporto. Vento lateral, para quem não conhecia, tá? Eu olho a árvore e vejo que ela está mexendo, vento lateral. Renan, por que vai avisar isso, né? Porque o vento, ele pode desestabilizar o carro, então é importante avisar se aquela for uma região onde a gente pode ter vento lateral. Rua sem saída, essa daqui, sem maiores comentários, né? O nome tá na própria placa, só a gente lembrar, ver uma vez, não esquece mais. Placa aqui é onde eu tenho peso. Se eu tenho peso, medida de peso, é porque eu já sei que é peso. Aqui tá peso bruto, né? Peso bruto. Peso bruto total limitado. Vai ser sempre 10 toneladas? Não, pode ser mais, pode ser menos. Mas é uma medida de peso. Aqui também é uma medida de peso, mas eu tenho o desenho do eixo, né? Então é peso limitado por eixo. Vai ser sempre 2 toneladas? Pode ser mais, pode ser menos, né? Aqui é apenas um exemplo. Medida de comprimento, mas eu tenho o desenho do veículo, então é comprimento limitado. Tenho que cuidar aqui para não confundir com a placa de largura, né, que a gente viu agora há pouco. Deixa eu ver se eu acho ela aqui, só para a gente fazer essa associação. Na placa de largura limitada, eu não tenho o desenho do veículo. Ele só tem as setas do lado esquerdo e do lado direito. Então, largura limitada. Também não precisa ser 3, pode ser mais, pode ser menos. Agora, quando eu tenho o desenho aqui do veículo, e aí eu tenho as setas aqui indicando o tamanho, aí é comprimento, né? Porque a gente vê que está medindo justamente o comprimento, né? Não é a largura, é o comprimento do veículo. Essa daqui, ela já é uma placa mais nova, então a gente tem que ter cuidado, né? Porque pode aparecer no nosso exame e materiais mais antigos não tem ela. E vejam que eu tenho aqui esse traço paralelo, né, que é uma coisa que eu já tinha nas placas de regulamentação. E aqui ela está avisando, porque ainda é uma placa de advertência, que pedestres ficarão à esquerda e VLT, que é veículo leve de trilho ou bonde, né, vai ficar à direita. Então é uma placa diferente, a gente tem que ter esse cuidado aqui com essa placa e com as demais, né, que vão vir na sequência. A diferença é que aqui o pedestre vai ficar à direita e o VLT à esquerda. E aqui eu vou ter um veículo que vai ficar à esquerda e o VLT à direita. E aqui o contrário, né? Veículo à direita e o VLT à esquerda. Veículo leve de trânsito, não esqueço. Então essas são as placas mais novas, né? Reforço aí que a gente tem que saber o significado delas porque elas podem aparecer e não são todos os materiais que vão trazer essas placas. E no mais, tenham cuidado. Aqui a gente terminou, tá? A gente passou por todas. Tenham cuidado com aquelas que eu falei que geram confusão.
elas necessitam de uma revisão maior. Na verdade, assim, eu recomendo que vocês, depois que vocês viram o vídeo uma vez, assistem novamente, para que vocês consigam fazer uma revisão. Não precisa assistir no mesmo dia. Assiste um dia, aí assiste um outro dia na sequência, ou 2 dias depois, porque aí vocês não vão esquecer mais, né? Vocês vão lembrar da maior parte das placas, mas assistindo uma segunda vez, vocês vão garantir que vocês não vão esquecer mais nenhuma. E se aparecer alguma questão aí na prova de vocês, que com certeza vai aparecer, porque placas é algo que é muito cobrado, vocês vão conseguir acertar e garantir esses pontos que vão ajudar vocês na aprovação. Lembrando que se vocês quiserem testar aí o conhecimento de vocês com questões de simulado, vou deixar o link aí na descrição para que vocês possam resolver questões envolvendo placas de regulamentação, placas de advertência e de indicação. Espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de deixar o like, né, para dar aquela moral. Eu vou indo nessa, um abraço a todos e até um próximo vídeo.